Amém. Queridos, eu não sei quanto a você, mas eu fiquei absolutamente assim, triste e chocado há 15 dias com aquelas cenas de violência e com as cenas de violência do assassinato daquela advogada paulista, Tatiane Spitzer, praticado pelo próprio, não sei nem se podemos chamar de companheiro. Praticamente na mesma semana que esse assassinato aconteceu, era comemorado mais um aniversário de 12 anos da Lei Maria da Penha. E aí, lamentavelmente, a gente vê que assassinos não estão nem aí para leis. E aí a gente chegou num grau de descivilização que nessa quarta-feira uma senhora foi assassinada com tiros na cabeça, na luz do dia, na frente do seu filho. Em 2017, foram 63.800 assassinatos. 175 pessoas assassinadas por dia. Isso é mais do que em qualquer conflito bélico que esteja acontecendo ao redor do planeta. Brasileiro é mais assassinado todos os dias do que qualquer país que esteja em guerra. A gente mata mais gente do que numa guerra civil. Aí desses mais de 63 mil pessoas, 92% foram homens assassinados, homens matando homens. E 8% desse número foram de mulheres assassinadas. Só que dessas mulheres assassinadas, 4 em cada 10 foram assassinadas pelos seus maridos ou ex-companheiros. E aí isso torna o Brasil o 5º país no mundo que mais mata mulheres. Uma infeliz prova, mais uma vez, repetir, que leis não inibem assassinos. O que inibe assassinato, o que inibe um assassino é uma punição severa, rápida e radical. Uma sociedade que trata os assassinos da forma como a nossa sociedade trata, ela não está a fim de resolver o problema. A impunidade ou a brandura das nossas penas só alimenta, só dá força, só faz brotar, só faz nascer ainda mais homens maus. E o pior, que me choca, é que assim, essas tragédias que ocorrem dentro da casa, dentro do local que deveria ser local de abrigo, aqui eu estou em paz, aqui eu estou seguro. Não estou. E aí, na prática, os assassinos não sofrem nada. Aqui no Brasil, é mais fácil você sair de um presídio do que sair do cemitério. Alguém já conseguiu sair do cemitério? Não dá, né? E aí eu fico chocado com tantas mortes. E aí um lamento maior quando eu vejo essa violência sendo exercida de forma covarde, né, como eu falei, dentro das casas, e exercida contra as mulheres. É o caso de assim, você vai ser morta porque você é mais fraca do que eu, aí eu vou te matar. Mas o que isso tem a ver com o reino de Deus? Quais são as implicações disso que acontece todo dia? 175 mortos, morrem gente todo dia. O que isso tem a ver com o reino de Deus? Será que a Bíblia trata ou traz alguma passagem, faz alguma alusão especificamente sobre essa questão da violência voltada contra a mulher? Existe algum relato, algum caso na Bíblia que fala sobre isso? Tem. No capítulo 22 de Deuteronômio, eu vou ler rapidinho para vocês não precisam abrir. Se você quer abrir agora a passagem bíblica, você já pode abrir lá em Juízes 20. Mas eu vou comentar várias passagens que tratam especificamente de Deus falando sobre violência cometida contra as mulheres. E aí no capítulo 22 de Deuteronômio, você pode anotar, essas passagens são importantes. Capítulo 22 de Deuteronômio, versículo 25, o Espírito Santo inspira Moisés a falar o seguinte: os homens hebreus que agredirem, abusarem e violentarem sexualmente uma mulher, lhe comete pecado digno de morte.
um homem hebreu daqui de Israel, que faz parte do povo escolhido, se ele abusar, se ele violentar uma mulher, ele comete algo hediondo, digno de morte. Ou seja, os homens hebreus daquela época, que viviam debaixo dessa legislação, eles sabiam, não era falta de informação. Se eu violentar, se eu agredir, se eu machucar uma companheira daqui do povo de Israel, eu vou dançar, eu vou ser executado. Os meus governantes vão cumprir essa pena de morte eu vou ser executado. E a Bíblia revela que essa punição era levada a sério. E ela não era de acordo com o tipo de violentador, ele é rico, ele é pobre. Não, era levada a sério. Segundo Samuel 13, revela que Aminon, um dos filhos de Davi, ou seja, o camarada cresceu no palácio, recebeu boa educação, tinha bom nível social e econômico. Mais uma prova de que educação não ressocializa ninguém, não salva ninguém, não transforma ninguém em ser humano. Boas condições sociais de vida não transformam a gente em ser humano. Aminon era literalmente um filhinho de papai, nascido e criado dentro de um palácio, tinha tudo. E aí Aminon decide violentar a própria irmã. Aminon vai desenvolvendo uma tara pela irmã, e ela fala com ele: Aminon, isso você vai desgraçar a minha vida e vai desgraçar a sua vida. Você esqueceu de Deuteronômio 22? E aí nenhuma conversa, nenhum diálogo surte efeito no monstro. E Aminon violenta a sua irmã. E aí se faz cumprir a lei. Aminon foi executado. No meio do povo de Deus, os praticantes de violência contra a mulher eram punidos severamente. Tem que ser assim. Tem que ser assim. O estupro equivale a um assassinato. Para Deus, um estupro equivale a igualzinho a um assassinato. A pena determinada pelo Deus da vida para o molestador era a pena de morte. Ele jamais seria reincidente. E aí tem um relato bíblico mais hediondo do que esses aqui que eu comentei. É a passagem que eu pedi para vocês abrirem de Juízes 20. Envolve um caso de violência contra a mulher. São 3 capítulos, Juízes 19, 20 e 21. Depois, se você tiver oportunidade de ler na sua casa. Mas aí preste atenção em mim aqui, antes da gente ler, eu vou resumir a história. São 3 capítulos, eu vou resumir a história. Mas é terrível, terrível. A mulher de um levita era um camarada que trabalhava no tabernáculo, o cara trabalhava no serviço sagrado, cultico daquela época. E aí, a mulher desse levita, ele estava passando numa cidade, pediu guarita dentro da tribo de Benjamim, e aí a sua mulher, no período da noite, a sua mulher foi abusada, agredida e violentada durante toda a noite, durante toda uma noite. E esse camarada dentro da casa dormiu. Absolutamente omisso, negligente, covarde. Porque não sei como é que um ser humano consegue dormir numa casa, ouvindo os gritos da própria mulher do lado de fora dessa casa, sendo abusada, violentada por um grupo de homens a noite toda. Era um levita, era tipo um pastor. O primeiro caso de estupro coletivo relatado na Bíblia. E aí, quando esse omisso, negligente, covarde amanhece o dia, ele abre a porta, está a sua mulher na porta, morta. E aí ele envia uma mensagem para cada tribo de Israel. Ele corta o corpo da sua mulher em 12 partes e envia um pedaço para cada tribo de Israel. Não tinha WhatsApp na época, não dava para mandar foto. Ele mandou um pedaço do corpo da mulher. Aí, vamos ler Juízes 20, versículo 4 a 7. Então, desculpa, todos acharam? Sim? Juízes 20, 4 a 7. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse:
eu e a minha mulher chegamos a Gibeá de Benjamim, era da tribo de Benjamim, essa cidade, para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa, viu? Os caras foram para atacar ele. Preste atenção nesses detalhes, foram para atacar ele. E cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então, violentaram-na. Os caras queriam matar ele, mas o que ele fez? Jogou a mulher para fora de casa para a mulher ser morta no lugar dele. Então, violentaram-na e ela morreu. Peguei minha mulher, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Agora todos vocês tomaram conhecimento disso que aconteceu. Manifeste-se, dê o seu veredito. E sabe qual foi o veredito? Deuteronômio 22, versículo 25. Quem molesta e violenta uma mulher tem que ser exterminado, tem que ser executado. E aí, as 11 tribos de Israel se juntaram e foram até a tribo de Benjamim para pegar esses camaradas que cometeram um estupro coletivo para fazer cumprir a punição. E aí, como muitas vezes acontece aqui no grupo dos direitos dos humanos, a tribo de Benjamim entrou numa de passar a mão na cabeça dos caras que cometeram esse estupro coletivo. Não, deixa disso, não é bem assim. Afinal de contas, o que demais que eles fizeram? Uma tribo do povo de Deus entrou numa de proteger um grupo de assassinos. E aí, para resumir a história, o que Deus determinou? A execução dessa punição. E aí rolou um conflito bélico, uma guerra civil. Mais de 40 mil homens morreram para executar essa pena sobre os caras que cometeram um estupro coletivo. Quase que a tribo de Benjamim foi exterminada, foi apagada do mapa por causa desse evento. Dá para você ter uma noção de como Deus leva a sério essa questão da violência, em especial da violência praticada contra a mulher? Vocês tinham conhecimento dessa passagem? Conheciam isso? E aí vamos lá, Nova Aliança, Novo Testamento. No Novo Testamento a gente vê Jesus, o Deus encarnado, nascido de uma jovem mulher. Jesus passa a ser o principal defensor de um tratamento justo e digno para homens, mulheres e crianças. Em Cristo todos são dignificados. Em Cristo, Paulo mesmo fala, não existe mais romano, cita, escravo, livre, homem, mulher. Em Cristo somos todos dignificados, somos todos iguais. Temos funções distintas, mas diante de Deus nós somos iguais. Mas no tocante ao relacionamento do homem para com a sua mulher, Deus deixa absolutamente explícito que tem que ser um tratamento diferenciado. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor sacrificial. Maridos, homem, você simboliza na relação com uma mulher, você simboliza a pessoa de Cristo. Você não vai amar a sua mulher assim como a si mesmo. Você vai amar a sua mulher assim como Cristo ama a igreja. A ponto de dar a sua vida, marido, por ela. Menos do que isso, homens, é crueldade e pecado. Aí vem o apóstolo Pedro e vai escrever a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Com isso, a Bíblia não está fazendo aqui apologia ao feminismo, de forma alguma, apologia à superioridade de um sexo ou coisas do tipo, não é isso. Você que me conhece sabe que eu não farei apologia a
a essas ideologias humanas. A Bíblia nos aponta para o complementarismo. O homem complementa a mulher complementa o homem. Mas Deus ordena de uma forma muito explícita, muito clara, que o tratamento de um marido para com a sua esposa tem que ser algo especial. Porque Cristo trata a sua igreja dessa forma. O levita de Juízes 20 foi negligente, foi omisso, foi covarde. Não deu a sua vida no lugar da sua mulher. Mas Jesus é o nosso paradigma de homem fiel, de marido fiel, daquele que dá a sua vida, daquele que é corajoso, daquele que não é omisso diante do que é certo, do que tem que ser feito. Jesus deu a sua vida por amor à sua noiva. Por isso Deus ordena a um homem que se diz cristão: ame a sua mulher, cuide da sua mulher, assim como Cristo cuida da igreja. Mas o que essas passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento têm a ver com a comunidade do Gol, com a galera do Gol, com a gente aqui na Igreja Oceânica? O que uma mulher cristã e os seus irmãos, homens cristãos, podem e devem fazer para proteger o dom precioso e gracioso da vida? O que a gente pode e deve fazer para a gente se proteger de relacionamentos patológicos, doentios, com potencial de ameaçar a minha integridade física, emocional? Como esses relacionamentos que a gente vê aí ao longo da semana. Primeira aplicação, guarde aí. Você, especificamente que é minha irmã em Cristo, você deve colocar em ação essa aplicação. Preste atenção em mim, olha com mais atenção, arregala o olho agora assim. Isso, viu? A Ana fez isso. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Atenção na escolha do seu namorado, do seu noivo ou do seu futuro marido. Pelo amor de Deus. Se o cara não te der sinais claros de que ele é convertido, de que ele nutre encanto por Cristo, de que ele teme ao Senhor, não é de que ele é perfeito, não é isso. Deus não espera da gente perfeição, não entra numa também de esperar perfeição aí. Mas se a pessoa que você decidiu andar junto, decidiu namorar, decidiu noivar, não te dá a certeza de que ele nutre encanto por Jesus, fuja dele, fuja dele. Fuja dessa criatura. Está com dúvida? Pô, pastor, eu não sei avaliar isso. Pô, o cara ainda é bonito, pô, usa um perfume maneiríssimo, encantador. Eu não sei se ele se encanta por Jesus, mas eu estou encantada por ele. Não está na dúvida? Pergunta para a sua liderança. O pastor conhece as ovelhas, conhece os bodes. O pastor conhece. Troca uma ideia com a sua liderança. Pastor, vou jogar uma caneta ali. Pastor, vem aqui, conversa aqui comigo. Pergunta para a gente. Outro dia aconteceu um negócio lá no gabinete maravilhoso. Quem dera todas as famílias agissem dessa maneira. Um casal, pais me procuraram, e aí eu pensei, deve ser problema no casamento, né? Quando você vê assim, homem, marido e mulher marcando gabinete, deve ser sanhaço. E aí, nada, não era não. Era bênção, era preocupação, era cuidado. Eles preocupados, minha filha está decidida, quer namorar um rapaz da igreja, a gente não tem a menor ideia quem é esse rapaz, o que é esse cara, quem é esse cara, e a gente vem conversar com você para saber. Eu falei, cara, que maneiro! Que maneiro! E aí quando eles falaram o nome do rapaz, eu falei, poxa, se eu tivesse minha filha, ela quisesse namorar esse cara, eu ia ficar super feliz, porque esse cara ele me transmite a imagem de Cristo. Eu vejo Jesus nesse cara. Então, isso é maravilhoso. Imagina, os pais, eu não sei se ele é bom namorado, mas os pais saíram do gabinete tranquilos, em paz, felizes. Depois, você que sabe de quem é que eu estou falando, depois você me dá um jabá, né? Que eu botei o camarada, né? Ele está aqui, está olhando para mim. Mas não é maneiro? Olha só que cuidado, olha só. Eu sou pai, pai, mãe. Pô, minha filha está afim de um bonitão lá na igreja. Mas não sei se esse camarada é bonitão por dentro e por fora. Eu não sei.
Não tem problema nenhum, conversa com a sua liderança. Por isso que é benção a gente caminhar em família, em comunidade da fé. O padrão do amor que seu namorado tem que nutrir por você é o amor sacrificial de Jesus. Ouviu, meninas? Meninas, o amor que o seu namorado tem que tratar você é o padrão de Cristo. É o padrão de Cristo. Menos do que isso, não fique em paz. Agora, olha só, não é para o seu namorado virar escravo, né? Sabe cachorrinho de madame? Deita, dá patinha, levanta, finge morto. Não é para fazer isso. Aí não. Aí Jesus também não vai te abençoar. Mas olha só, não admita nenhuma forma de violência no seu relacionamento. Não admita, no seu namoro, nenhuma forma de violência. Termina o namoro na hora com esse cara. Se o seu namorado gritar com você, te xingar, te chamar de burra, idiota, mesmo que seja, é brincadeira, amor. Tive que me segurar agora aqui para... Fica quieto, Adão. Não admita nenhuma forma de brincadeira em tom de violência. Termina o namoro com esse cara na hora. Não admita xingamentos nem como brincadeira. Se você tolerar essas coisas vão criar garras, vai crescer. O dragão, se não for morto em filhote, ele quando cresce, ele cospe fogo. Não cospe beijinho, não. Os abusos começam aos poucos. A possibilidade de, em pouco tempo, ele estar sacudindo o seu braço e te chamando de burra de verdade, é um pulinho para acontecer. Os abusos começam aos poucos. Primeiro é uma grosseria, né? Te xinga, debocha, faz você pensar que você é burra. E aí você percebe a patologia porque é sempre seguido de um pedido de perdão. Aí o cara chora, compra bombom da Copenhague, né? Aí os caras que compraram o bombom da Copenhague agora ficaram com peso na consciência, hein? Tem uns que não são assim, não. Mas pensa comigo, se você é de fato essa idiota, essa burra, por que esse cara ainda continua com você? Dá a linha, vaza, vai para o inferno. Vaza. Não, me perdoa, nunca mais eu vou fazer isso, eu te amo. Vai para o inferno. Vai gritar com a tua mãe. Eu já grito, um tempão que eu já grito com ela. Mas é tudo mentira. Isso é só para manifestar que o ciclo do mal já se instalou. Se o cara te trata mal, grita, xinga, depois pede perdão, chora, me perdoa, volta para mim. Isso é patologia. Você é psiquiatra? Se você é psiquiatra, quer fazer um tratado, né? Aí tudo bem, leva esse monstro para casa. Mas se você não é psiquiatra, bota o cara para correr. E não acredite nessa mentira. Quando casar, vai melhorar. Não, pastor, quando casar vai melhorar, minha filha. Dragão cospe fogo, dragão não dá beijinho. Quando casa, só piora. Então, assim, termina o namoro quanto antes. Não ameaça a sua segurança. E de preferência, se o cabra já demonstrou algum tipo de postura violenta, não termina sozinha, não. Chama amigas e amigos. Se for o caso, avisa até o pastor. Pastor, vou terminar com aquele satanás hoje. Aí a gente marca algum local, a gente já fica de olho. Tem um porrete lá em casa escrito amor sacrificial. Cheio de arame farpado, enrolado assim. Mas não fique sozinha, não se arrisque, não se coloque numa posição de risco. Gente possessiva, verbalmente violenta, controladores, ciumentos, fuja de gente assim. E aí, gente, vamos abrir aqui um parêntese para falar da questão do ciúme. Pode fazer aquele negócio. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O ciúme é uma forma de medo, só que é um medo egoísta. É um medo que não está preocupado com o outro.
O ciumento não está preocupado com a pessoa que ele tem ciúme. O ciumento está preocupado com ele. O ciumento é um egoísta. Não aceite o ciúme no seu relacionamento, mas também não seja ciumento ou ciumenta. Isso aqui vale para os dois, para homem e para mulher. Quem tem ciúme não ama. 1 Coríntios 13, no versículo 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúme. O amor não arde em ciúme. O amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses. O ciumento é alguém que está procurando os seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O verdadeiro amor não arde em ciúmes. Moças e rapazes, não se submetam a relacionamentos com gente que arde em ciúmes. Isso vai dar ruim. Isso não é normal. Está na dúvida o que é um ciúme normal, o que é um ciúme patológico? Procura a gente, vamos conversar. Pastor, estou na dúvida, mas é todo ciúme? Não, procura a gente para conversar. Gente que dita com quem você pode ou não pode falar. Isso é inconcebível, inadmissível. Gente aqui do nosso arraial que fala assim, ó, com aquela e aquela ali você não pode falar. Para de seguir essa pessoa no Instagram. Eu não quero mais que você siga essa pessoa no Instagram. É Deus, é? E Deus mal, né? Porque o Deus de verdade não faz isso com a gente. É. Fala, Jeová, fala, Jeová. Jeová está falando. Jeová está falando. Isso, depois me procura, dá um lenço de papel para ela chorar aí. Cara, um namorado, uma namorada que dita para o outro com quem ele pode ou não pode falar, com quem ela pode ou não pode falar, tá maluco? Com a frase mágica, vai para o inferno. Que isso, meu amor? O amor é uma pinóia, vamos lá falar com o Marcão agora. Ele tem um amor sacrificial guardado lá no... Se você continuar investindo nesse relacionamento, que já está adoecido, só vai ficar pior. Só vai ficar pior. Então, está na dúvida do que é um ciúmezinho normal ou um desequilíbrio patológico? Procura a gente, conversa com a gente. Mas não tolere, não admita, não conviva com situações reincidentes. Toda hora isso está acontecendo, toda hora isso está acontecendo. De ciúmes doentios. Não assuma riscos. Não assuma riscos. Não arrisque a sua integridade emocional ou física. Segunda aplicação. Continuo ainda, principalmente para as minhas irmãs em Cristo. Prudência não é pecado. Guarde isso. Prudência não é pecado. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Protejam-se. Protejam-se. Vocês vivem num mundo mau. Liga a televisão, olha aí as notícias. Vocês vivem num mundo mau. As pessoas que estão à nossa volta, mesmo caminhando com o Senhor, são egoístas, são seres caídos, absolutamente dependentes da graça, potencialmente perigosos e violentos. Não é só porque canta a musiquinha do Wilson que é santo, não. Cutuca o... Então, assim, prudência e prevenção não são pecados. A Bíblia garante que com qualquer pessoa que você estiver se relacionando, essa pessoa tem potencialidades reais para o mal, para a maldade. Então o vulcão pode ficar adormecido anos, mas você não tem garantia que da noite para o dia aquele vulcão entre em atividade. Então, proteja-se. Como, pastor? Antes, não se proteger é tentar ao Senhor. Vocês lembram daquela passagem? Satanás tentando Jesus no deserto? Se tu és o Filho de Deus, pula aqui do pináculo, Deus vai mandar uma porção de anjinho para segurar você. Aí o que Jesus responde para Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não se proteger é tentar o Senhor teu Deus. Viver a vida como se você estivesse na Disneylândia é tentar o Senhor teu Deus. A gente não usa cinto de segurança dentro do carro? Por quê? Prudência não é pecado, né? Vai que o cara que está dirigindo
um barbeiro, né? Cinto de segurança, grade na janela, né? A gente mora num paraíso, né? Todo mundo tranquilo, não tem perigo, grade nas janelas, grade na porta. Serra Vig, não sei o que, eu fazendo propaganda aqui, de grátis aqui dos caras. Então, não se proteger é tentar ao Senhor. Então, proteja-se. Jesus não tem nada contra a legítima defesa. Jesus não tem nada contra a legítima defesa. Minha irmã, pelo amor de Deus, se você ama Jesus, aprenda a se defender de alguma forma. Aprenda alguma arte marcial, tenha domínio de técnicas de defesa pessoal, tenha domínio. Aprenda rápido como que bota um homem abaixo, 3, 4 golpes rápido. Né? Uma ajoelhada lá, né? Um socão aqui. Tem que aprender isso, é sério, isso é tão espiritual como você lê a Bíblia. Aprenda a neutralizar um ataque masculino com rapidez e eficiência. Nós vivemos num mundo selvagem. Estamos longe de conhecer uma sociedade civilizada. Longe, muito longe. Olha, tem aula de jiu-jitsu na igreja. Olha que benção, tem professor aqui, né, Robson? Aprenda. O pastor falou que tem que aprender a derrubar um homem rápido. Aprenda. Marcos Pedrosa vai lá e fala com Marcos. Mas o pastor falou que eu tenho que detonar um cara rápido. Glória a Deus. Ele vai te ensinar. Sério, sério. Vocês precisam se especializar nisso. Não se prevenir é tentar o seu teu Deus. Não se proteger é tentar o Senhor. Outra coisa, você pode precisar desse recurso, dessa autodefesa, para se proteger ou para ajudar alguém que estiver numa situação de perigo. Você pode usar essa técnica, essa arte, para ajudar alguém que está em perigo. Procura depois conversar aí com a galera que é policial e ver se a legislação permite que você ande com spray de pimenta. Compre spray de pimenta. Ande. Você não anda com batom na bolsa? Né? As meninas não andam com batom na bolsa? Anda com spray de pimenta. Saiu de casa, spray de pimenta na mão. Que horas são? Vai pro inferno. Tá maluco? Fala de longe, de longe. Que horas são? Mas beleza. Você está lá no ônibus. Né? O ônibus vazio, o cara aqui assim. Já puxa o sinalzinho, já desce rapidinho, acabou. Vai pro inferno. Sai de perto de mim. Meninas, vocês precisam. E quando um dia, preste atenção, e se um dia o cidadão de bem puder ter o direito, novamente, de andar armado, se eu tivesse filha, presente de 18 anos, uma Glock, meu amor, escrito assim, papai te ama. Jesus não tem nada contra a legítima defesa. Jesus não tem nada contra a legítima defesa. Vivemos num mundo mau, com homens maus, num país descivilizado. Então, proteja a sua integridade física. A gente ainda não pode nem se proteger, mas o dia que puder, corre para a loja, entra no curso, aprenda. Esse é outro assunto. Fim de semana de treinamento, School War 2, estou dando um spoilerzinho, né? Se inscreva, faça esse módulo. Terceira aplicação, essa serve para homens e para mulheres. E é onde eu quero me concentrar na pregação essa noite. Faça o bem a todos, faça o bem a todos. Sejamos solidários com o outro. E aí, Gálatas 6, versículo 10, anote esse texto. Gálatas 6, versículo 10. O apóstolo Paulo falando para uma comunidade de cristãos. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E, queridos, é certo que nós teremos oportunidade para fazer o bem, é certo. Qualquer ocasião que porventura surja na nossa frente, perto da gente, a gente tem que fazer o bem. Foi isso que Jesus mostrou para a gente com a passagem do bom samaritano. O samaritano estava correndo o caminho dele, viu uma pessoa
precisando de ajuda, para tudo, eu vou ajudar. O cristão está nessa terra também com esse propósito, de fazer o bem, realizar boas obras, fazer o bem a todos. E essas boas ações precisam ser prestadas para qualquer pessoa, independente do sexo, independente da fé, independente da ideologia política. Cara, está na minha frente, está perto de mim, está precisando de alguma ajuda, de alguma intervenção, eu tenho que ajudar. Especificamente nessa questão envolvendo violência doméstica, de homem contra mulher, todos precisam meter a colher. Essa ideologia maligna de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É Satanás que inventou isso. Enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos. A gente tem que acabar com essa cultura terrível da omissão, da covardia. Essa coisa hedionda de saber o que é certo, saber o que tem que ser feito, mas não faz. Não vou me envolver. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não fiz aula de jiu-jitsu, então não sei o que eu vou fazer. Se de fato Jesus vive na gente, se de fato somos habitação de Cristo, a gente tem que fazer o bem para as outras pessoas. Eu não posso me omitir diante de situações onde é notório a necessidade de alguma intervenção. Eu não posso me omitir. Especificamente nesse caso da Tatiana, dessa advogada. Será que os vizinhos nunca ouviram aquele casal brigando? Será que os vizinhos nunca ouviram um grito no corredor? Será que o porteiro nunca viu a imagem de violência? No dia que ela foi jogada do seu apartamento, será que ninguém ouviu ela gritando? Pedindo socorro? Qualquer ajuda seria importante naquele momento, mas ninguém ajudou. Ninguém ajudou. Alguém poderia ter tocado a campainha, alguém poderia ter espancado a porta, alguém poderia ter gritado no corredor, vou chamar a polícia, hein? Alguém até chamou, mas demorou tanto que quando a polícia chegou, ela já estava morta. Por que Tatiana não recebeu uma ajuda mais rápido? Porque a gente se habituou a ouvir, mas não vou me meter. A gente até para de mandar mensagem do WhatsApp, de olhar no Facebook para prestar atenção no barraco que está rolando ali do lado. Mas a gente não se mete. Essa coisa do não ouço, não vejo, não faço nada, isso tem que acabar. No nosso meio isso não pode acontecer. Enquanto houver oportunidade, façamos o bem a todos. Irmãos, de forma prática, se você tem lá um vizinho, alguém no prédio, no apartamento, que é casado e dá sinais de que rolam alguns arranca-rabo, avisa o quanto antes a esse casal que, se você continuar ouvindo essas coisas, que você vai ligar para 180 ou para 190. Avisa. Marco, você não viu o tamanho dele, você não sabe como que o cara é violento. Então, bota um bilhetinho embaixo da porta. Previna-se. Prudência não é pecado. Bota um bilhetinho embaixo da porta. Toda vez que vocês gritarem, eu vou chamar a polícia. Acabou. Bota no para-brisa do carro, aquele bilhetinho que às vezes a gente pensa que o cara quer comprar o carro, Aí o cara vai olhar o bilhetinho. Toda vez que você gritar com tua esposa, eu vou ligar para a polícia. O cara já vai ficar... Epa! Agora não pode a gente ficar omisso. Avisa na boa. Se for amigo aqui da igreja, namorado, isso vale para namorado também. Se é amigo de algum casal de namorado aqui da igreja, que você já testemunhou o cara surtando. Ou a menina surtando. Tem mulher que bate homem. É raro, mas bate. É casal, é da comunidade da fé, está aqui no nosso meio, você presencia coisas que não são legais, dá um toque, olha só. Se acontecer de novo, eu vou avisar os seus pais ou vou avisar a liderança da igreja. Que isso? Eu vou. Ou então para de andar comigo. Se eu continuar vendo isso, eu vou ligar para o 180, vou ligar para o Marcão. O Marcão tem lá um amor sacrificial, hein? Cheio de arame, farpado, enferrujado.
Eu vou orar por vocês e vou ligar para um 180. Outra frase boa que você pode botar no bilhetinho, né? Embaixo da porta. Toda vez que vocês gritarem um com o outro, eu vou orar por vocês e vou ligar para a polícia. É uma coisa boa. O cara sabe que tem alguém orando por eles, né? E que o servir e proteger vai chegar lá na casa deles a qualquer momento. Só não seja omisso, só não seja omisso. Saber o que é certo e não fazer é algo hediondo. Covardia contaminou a nossa sociedade toda. E aí essa intervenção da gente tem que começar já no namoro dos nossos amigos. Já começa no namoro. Para a gente criar uma cultura de intervenção, sim. Eu não admito o avanço do mal. Eu não admito ninguém na minha frente sendo maltratado. Eu não admito. Então, vamos criar uma cultura de intervenção. Se você desconfiar que sua amiga, seu amigo estão sofrendo alguma forma de ameaça dentro do namoro, tipo esses ciúmes patológicos que eu falei aqui, se meta. Fala, você está autorizado pelo pastor da igreja a se meter. Pode falar para o rapaz, para a moça, eu vou orar por vocês, mas vou falar com o Marcão. Ah, não. Então pede perdão agora, né, e termina o namoro agora. Que isso? Então... Irmãos, a gente tem que estrangular esse dragão da violência no meio da nossa sociedade. Depois que o bicho cresce, fica impossível. Jesus jamais ficaria inerte. Jesus jamais ficaria omisso. Jesus jamais passaria a mão na cabeça dessas situações. Jesus jamais acharia isso normal. Então, se você é de Cristo, se você é a habitação do Espírito Santo, você tem que ter o mesmo comportamento de Cristo. Somos cidadãos do reino, amém? Então a gente tem que viver como gente que vive no reino. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Irmãos, é com a ajuda de Deus. É com a ajuda de Deus. Não é com o nosso achismo, não é com a força do nosso braço. É com a ajuda de Deus. Independente da situação, a gente precisa ser rápido em fazer o bem. A gente precisa ser rápido em ajudar as pessoas. Amém? Dúvidas? Alguém em crise? A gente tem mais 3 horas para conversar sobre esse tema. Depois, se você quiser perguntar qualquer coisa sobre o que foi exposto, me procura. A gente vai conversar, vai orar sobre isso. O que a gente não pode mais é viver do jeito que a gente vinha vivendo. Essa sociedade tem que ser transformada. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, console essas famílias, Senhor, que perderam filhos, filhas, mães, assassinadas por esses monstros que há muito deixaram de ser humanos, Senhor. E, Pai, protege minhas irmãs aqui, Senhor. Protege os meus irmãos aqui da igreja, de pessoas afetadas por esse vírus maldito do ciúme, da possessão, da violência, Senhor. Salva, Senhor, essas pessoas, converte, Senhor. Ou tira do nosso meio, Senhor. Ajuda os homens dessa igreja a serem como o Senhor, o noivo, o marido fiel, que dá a sua vida por amor à sua esposa, Pai, por favor. Senhor, tem misericórdia da sociedade brasileira, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Orienta os nossos governantes, Senhor. E livra-nos do pecado da omissão, Senhor. Livra-nos da gente ver a coisa errada e não tentar intervir, Senhor. Por favor. Livra a gente da gente virar um homem mau, Pai. Por favor. A gente pede isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.